Olá, sou Pedro Henrique, aluno do terceiro ano da Filosofia, da Faculdade de União. Irei tratar agora um pensamento de um dos pensadores contemporâneos. Este é Søren Abe Kierkegaard. Ele nasceu em 1813 e morreu em 1855. Kierkegaard, em sua filosofia, busca investigar o que é o ser humano, não como uma parte do sistema filosófico, mas como indivíduo ao todo. Ele acreditava que em nossas vidas era determinada por ações, ou seja, por nossas próprias escolhas, que são livres e objetivas, sendo que nossa vontade se torna o nosso próprio julgamento. Essa liberdade de escolha faz com que surja uma certa angústia. E isso ele trata no seu livro, O Conceito de Angústia. Kierkegaard tem mais de 35 livros de sua própria autoria. Contudo, ficaremos com este livro, O Conceito de Angústia, que vai tratar mais a fundo o nosso pensamento. Nesta obra, ele trata muitos aspectos que a angústia proporciona. Estes elementos que ele trata no seu livro, nos capítulos 1, 2 e 3, que é a angústia como a pressuposição do pecado hereditário, como explicando de modo retroativo a volta à sua origem, o pecado hereditário, as indicações históricas a respeito do conceito do pecado hereditário, o conceito de o primeiro pecado, o conceito de inocência, de queda e o de angústia. Angústia como a pressuposição do pecado hereditário, como explicando de modo retroativo, na volta à sua origem, o pecado hereditário. Angústia na pressuposição do pecado hereditário, angústia objetiva, angústia subjetiva, no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai tratar a angústia como consequência deste pecado, que consiste na ausência da consciência do pecado, angústia da falta de espírito, angústia dialeticamente determinada no sentido de destino, angústia dialeticamente no sentido de culpa, E depois ele trata, nos capítulos 4 e 5, uma angústia do pecado, ou angústia como a consequência do pecado do indivíduo. Angústia diante do mal, angústia diante do bem. No 5 ele trata a angústia como o que salva pela fé. Contudo, nós vamos ficar apenas com o conceito de angústia próprio, em si. Então, no seu livro, Kierkegaard começa explanando que a inocência é ignorância. O ser humano não está determinado como espírito, mas determinado psiquicamente em unidade, de imediata com a sua naturalidade. Este estado natural, ou melhor, neste estado de inocência, há paz e repouso. Mas ao mesmo tempo, há algo de diferente, que não é a discórdia nem a luta, pois no conceito não há nada contra o que lutar. Nós nos perguntamos, o que há então? Infelizmente, a resposta é que não há nada. Se não há nada, que efeito isso tem? A resposta que o filósofo propõe é que este é o segredo profundo da inocência, que ela ao mesmo tempo é angústia. Um exemplo é que quando se sonha, o espírito projeta a sua própria realidade efetiva. Com esta realidade, nada é, e este nada, a inocência vê como continuamente fora dela. Este natural, então, acontece de fora para dentro. A angústia vem de fora, ela projeta o futuro.
sem que o indivíduo tenha esta realidade em suas mãos. A angústia é uma qualificação do espírito que sonha e permanece como tal à psicologia. No livro, o autor diz que o conceito de angústia não é tratado quase nunca na psicologia, e com isso o autor sente essa diferença e chama a atenção enquanto a isso, pois a angústia é a realidade da liberdade com possibilidade antes da possibilidade. Hoje acredito que isso já tenha uma fundamentação muito maior, pelo tempo que Kierkegaard escreveu, né? Hoje, para com a psicologia, né? Por ter crescido muito a taxa de pessoas que buscam uma ajuda para tentar sair desta angústia, ou até mesmo de outros problemas. Com a angústia, ela é uma realidade da liberdade, como possibilidade antes da possibilidade. Se pode ver por que não se encontra angústia no animal. Justamente porque este, em sua naturalidade, não está determinado com o próprio espírito. Concluindo o pensamento, Kierkegaard nos mostra que a angústia é constitutiva da nossa existência e que ela não é algo a ser evitado, ou onde nós temos que fugir. Mas a angústia é o caminho que nos coloca face a face conosco mesmo, diante das nossas próprias condições obstantes, singulares e individuais, as nossas possibilidades. A angústia não é marcada por nenhum objeto particular. Diferente do medo, ela é uma disposição especial do nosso ânimo, que nos coloca em uma situação de profundo mal-estar, mas que não pode ser dependurada em nada, por não ter nenhum objeto. Então, o que ela nos mostra é a possibilidade da possibilidade, ou seja, ela nos chama a voltar a uma relação essencial conosco mesmo. Podemos dizer que Kierkegaard vivenciou em sua vida inteira uma completa angústia, e isto o levou a debruçar essas angústias sobre os seus próprios escritos e manuscritos. Em O Diário de um Sedutor, Kierkegaard escreve: "Não posso libertar-me da sensação de ser oprimido por uma angústia difícil de dominar. Nós não nos libertamos desta angústia, mas nós cuidamos para que ela não se torne um desespero incontrolável." Obrigado pela atenção.